Então, esse carinha aqui vai ficar o seguinte para a gente. 2AL. 2AL. 3 mais 3 SO4, 2 menos. Então, nota, gente, se esse cara aqui, se a concentração desse maluco era 1 molar, 1 molar, eu passei a ter aqui 2 molar e passei a ter aqui 3 molar. Vê se dá para todo mundo ver isso. Eu vou acompanhar o número de mols aqui, ó. Tá 1 para 2 para 3. Marlon, deu conta de ver isso, filho? O que que eu fiz aqui? Por que que deu 2 e por que que deu 3? Dei. Tranquilo? Kaique, tá de boas, Tranquilo. filho? De boa, Eric. Então, beleza. Júlia, foi? Tranquilo, Eric. Então, joia. Beleza, fico feliz. Senhores e senhoritas, então, no montante, eu vou ter aqui uma média de 5 molar. São 5 mols desses compostos por litro. 2 desse, 3 desse. Tudo bem? Então, isso aqui foi a primeira que a gente viu. Quando eu venho para o CaCl2, CaCl2, aí eu vou ter o seguinte. Nós vamos ter Ca2 mais 2Cl menos. Então, se esse cara aqui é 1,5 molar, aqui também vai ser 1,5 molar. Aqui vai ser para a gente, serão 3 molar. Vê se dá para todo mundo notar isso aí, gente. 1 para 1 para 2. Ou seja, aqui vai ser igual a 4,5 molar. Ou seja, aquele que vai causar maior alteração nas propriedades coligativas vai ser o sulfato de alumínio. Vai ser esse maluco aqui. Tudo bem? Sem problema? Vê se vocês entenderam isso que eu fiz aqui. Isso aqui é extremamente importante que vocês saibam. Bom dia, Amanda. Bom dia, Eric. Tudo bem aqui, gente? Vê se ficou claro para todo mundo aqui. Tudo bem, Eric. Então, beleza. Então, deixa eu... Ô, Pablo, você viu aqui? A gente vê aqui essa maluquice aqui com maior número de mols e, puf, é onde está a maldade. Toma muito cuidado com isso, tá, filho? Viu? Então, bora lá. Vamos apagar aqui. Amandinha, você quer tirar a foto? Você chegou agora? Já tirei print. Então, beleza. Joia. Então, nota só. O que que a gente vai fazer aqui? Olha para cá, todo mundo fazendo favor. Gente, quais são as propriedades coligativas que eu tenho aqui? Vocês lembram das 4 propriedades coligativas? É a regra do teco. Vocês esqueceram como que a gente faz lá o macete das setinhas? Para baixo, para cima. Para baixo, para cima. Por que disso? O que que vai estudar para a gente a tonoscopia? A tonoscopia. Aqui
tonoscopia, ela estuda o abaixamento da pressão de vapor. Então, estuda o abaixamento da pressão de vapor. Por isso que a setinha ela é para baixo. E foi o que a gente viu na última aula. Eu vou só revisionar o porquê disso. O que a gente vai ver hoje é a ebulioscopia. A ebulioscopia, ela vai estudar para a gente, estuda o aumento da temperatura de ebulição de um líquido puro quando eu adiciono um soluto não volátil. Por isso, setinha para cima. A crioscopia, ou criometria, ela estuda o abaixamento da temperatura de congelamento ou congelação. Tanto faz, qualquer um desses. De congelamento. E a osmoscopia, ela estuda a elevação da pressão osmótica. A pressão osmótica é a pressão necessária para impedir que ocorra a osmose. Então, por isso que eu tive esse jogo de setinha, que também é muito importante que vocês guardem. Para baixo, para cima na regrinha do teco. Tá ok, gente? Então, na última aula, a gente viu o seguinte. Vamos pensar que aqui eu tenho um recipiente. Nesse recipiente, a gente aqueceu o recipiente. Eu não lembro qual foi o calor que eu forneci aí no sistema nosso. Mas vamos pensar que nós tínhamos água e vapor. Então, legenda nossa aqui do lado. A estrelinha é para gente água no estado vapor. O xizinho é água no estado líquido. Tudo bem? Lembra que a gente viu isso? Vamos pensar que aqui eu forneci 12.000 quilocalorias em 1 minuto. E isso aqui entrou em fervura. Se eu distribuo esses 12.000 por esses 6 mols de água aqui, cada xizinho, se for distribuído de maneira uniforme, cada xizinho vamos ver se vocês concordam. Cada xizinho, ele recebeu 2.000 quilocalorias de energia por minuto e entrou em fervura. Por que que deu isso aqui, Kaique? Oi, Eric. Vamos lá, filho, olha só. Eu estou fornecendo 12.000 quilocalorias para esse líquido aqui. E com 1 minuto ele ferveu. Sim. Tá? Então, por que que cada xizinho recebeu 2.000? Deixa eu ver.
Porque dividiu entre eles o calor? Justamente. Boa, Kaique. Olha só, eu tinha 6 mols de água. Eu peguei 12.000, dividi por eles. Lógico que quem está aqui embaixo aquece um pouquinho mais. Tá bom? Mas eu fiz essa conta só para facilitar aqui para gente. Então, cada xizinho recebeu 2.000, entrou em fervura. Num segundo momento, na última aula, o que eu fiz? Eu peguei esse recipiente agora e coloquei aqui dentro soluto. Eu coloquei aqui um determinado sal. Então, vamos pensar que ali, eu cheguei agora e coloquei ali o sal de cozinha, que fica fácil da gente lembrar quando a gente for fazer a prova do SAS. NaCl. Então, gente, nota, nesse caso nosso aqui, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um sal sendo colocado aqui dentro. Quando isso ocorre, olha lá, Kaique, agora eu vou pegar os 12.000 e dividir para 12 mols. Sim. Concorda, filho? Então, o Uhum. meu x', que seria a nova fonte de calor nossa aqui, o x', ele vai receber uma nova quantidade de calor igual a 1.000 quilocalorias por mol. Vê se vocês conseguem ver isso aí. Lá. Vê se esse novo aí, essa nova quantidade aqui, que eu até deixei destacado, se você dá conta de ver por que deu 12.000 agora, filho. Mas deve ter saído. Então, olha para cá, gente. Vamos ver um gráfico aqui. Ô, Pablo, quando eu coloco aqui, Pablo, o soluto, eu passo da 1.000 de energia, você concorda? Ou seja, eu dificulto a passagem de moléculas para o estado gasoso, para o estado vapor. Porque a quantidade de calor que eu forneci para cada xizinho é menor. Então eu dificultei. As que estão aqui embaixo têm um pouquinho mais de energia, tem cinética suficiente para passar para o estado vapor. Se eu tenho menos partículas aqui em cima, peraí, menos partículas aqui em cima, o que vai acontecer? Vamos lá, como que a gente calcula a pressão, que a gente viu na última aula? Não é o produto da força, é uma razão da força pela área. Não foi isso que a gente viu na última aula? E como que eu calculo pela segunda lei de Newton força? Massa vezes aceleração. Isso, Pablão. Boa, filho. Pressão é igual a massa vezes aceleração dividido pela área. Eu faço isso aqui só para facilitar a vida nossa. Tá? Então, nota lá. A pressão, ela é dependente da massa. Então, como eu diminuir a quantidade de mols aqui em cima, ocorre que a pressão diminui. Por isso que é setinha para baixo. Se eu tenho um gráfico, então, deixa eu só fazer uma última pergunta antes da gente ir para o gráfico. Então, a pressão de vapor do líquido puro, ela é maior que a pressão de vapor da solução. Vê se dá para todo mundo entender isso. A pressão de vapor do líquido puro, quando só tinha o líquido, não tinha o coraçãozinho. Eu tinha 5 mols aqui em cima de estrelinha. Quando eu adiciono soluto não volátil, eu acabei de formar a solução. Tá? E aí eu dificulto a passagem para o estado vapor.
Então, eu diminuí a pressão de vapor. Eu diminuí a pressão que esse vapor aqui está fazendo aqui em cima. Vê se deu para todo mundo entender que a pressão de vapor do líquido puro é maior que a pressão de vapor da solução. Sim. Tá de boas? Então, nota aqui. Se eu quiser montar um gráfico, eu posso montar um gráfico assim, ó. Olhem bem aqui, fazendo um favor. Ô, Amanda, Oi. você concorda comigo, Amanda, que a fonte de calor eu mantive a mesma? Era 12.000 para 6 mols de xizinho. Cada um recebeu 2.000. Depois, quando eu coloquei um NaCl, eu continuei agora dando 12.000, porque cada um recebeu 1.000. Deu para ver isso, Amanda? Que Deu. a fonte de calor aqui foi a mesma. Se a fonte de calor ali foi a mesma, a temperatura nesse gráfico é a mesma. Então, vamos colocar aqui os eixos. Temperatura. E aqui, pressão. E aqui, pressão. Então, gente, nota lá. Se eu chamo aqui de A e aqui de B, eu tenho que descobrir qual é líquido puro e qual que é a solução. Então, para a gente, o ideal é descobrir quem vai ser o PA e quem vai ser o PB. Então, aqui, PA e aqui o PB. Senhores e senhoritas, por favor, olhem para cá todo mundo. O que eu posso afirmar a respeito das pressões aqui? Pressão de A é maior ou menor que a pressão de B? Maior. Maior que a pressão de B. Ou seja, a pressão em A é líquido puro ou é solução? Líquido puro. Justamente. Então, a pressão em A é igual ao líquido puro. Opa. E a pressão em B é da solução. Então, gente, essa curva aqui, ó, a curva interna é para o líquido puro. E a curva externa, ela é sempre da solução. Ela é sempre da solução. Ficou claro para vocês por quê? Qualquer dos dois gráficos que eu estiver vendo nessas curvas, dos três gráficos que eu estiver vendo nessa curva, sempre líquido puro, solução. Ou se eu não tenho líquido puro, vamos para cá, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vamos pensar. Opa, desculpa, é para cima. Vou pensar nesse gráfico nosso aqui agora. Vocês lembram do outro slide que eu tinha copiado para vocês? Eu tinha colocado assim, ó, Al2, SO4, 3. De concentração, 2 molar. Ah, não, mentira. Era 1 molar. O outro era CaCl2, de concentração, 1,5 molar. O Pablo, lembra que a gente discutiu isso aqui, filho?
Qual dos dois vai ter mais números de mols? AL2SO4 3 ou CaCl2? AL2, SO4, 3. Ou seja, a curva mais externa é essa solução. Então, AL2SO4, 3. Porque ela vai causar uma maior diminuição da pressão de vapor. E sendo que essa outra curva aqui é o CaCl2. Tá? Então, se eu não tiver líquido puro, se eu não tenho líquido puro, o que eu tenho? A curva interna é a solução menos concentrada e a curva externa é a solução mais concentrada. Concentrada em quantidade de íons. Ficou claro? Sem problema? Pablo, viu isso aqui, filho? Entendeu? Sim, Eric. Tá? Júlia, você está entendendo, filha? Sim, Eric. Então, joia. Beleza. Precisou, me para, tá? Luísa, tá indo? Entendi, Eric. Então, joia. Gente, posso apagar tudo que está aqui? Porque agora a gente vai... Eu vou deixar só isso aqui, ó. Tá? Agora a gente vai fazer uma outra coisa. Estou... Senhores e senhoritas, olhem para cá, por favor. O que nós temos aqui é o seguinte. Aqui, no início, era fornecido para a gente 12.000 quilocalorias por minuto. Cada xizinho recebia uma determinada coisa. Aí, o que eu vou fazer agora? A gente, num segundo momento, nós pegamos o mesmo recipiente, colocamos aqui a quantidade de mols que eu preciso, tenho aqui a fonte de calor, aqui 12.000 quilocalorias por minuto. E aí aconteceu o seguinte, nós chegamos aqui agora e colocamos aqui o soluto. Então, o que nós tivemos? Nós tivemos aqui isso, ó. Ou seja, a pressão de vapor aqui diminuiu. Naquele nosso primeiro gráfico, Amanda, eu não estava deixando a temperatura constante. Foi até uma coisa que eu perguntei, se não me engano, foi para a Luísa ou para a Júlia, não lembro para quem que foi. Tava sim. Acho que foi para a Júlia. Julinha? Então, olha lá. Então, nota, quando eu adiciono um soluto não volátil, eu mantive a temperatura constante. Vocês concordam
que para a tonoscopia a pressão foi mantida, desculpa, a temperatura foi mantida constante e a pressão diminuiu. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se vocês lembram que cada xizinho aqui para gente, ele estava recebendo para ferver 2.000 cacau. Até cair que me ajudou aqui. Como que a gente descobriu? 2.000 cacau. Tá? Para quem? Para esse primeiro sistema. Já no segundo, o meu x', ele foi igual a 1.000. 1.000 cacau. Por quê? Cada um desse aqui, ó, recebeu 1.000 porque eu tenho 12 mols. Mas eu não quero que ele fique somente com 2 aqui, 2 estrelinhas. Eu quero agora que essas estrelinhas, elas venham o quê? Novamente ter 5. Mas para isso ocorrer, isso aqui tem que passar para 2.000. Vocês concordam? Tem que ficar igual de cá? Para ele passar para 2.000, para 2.000, o que nós teremos que ter aqui? Eu tenho que ter isso, ó, mais 12.000 quilocalorias por minuto. Ou seja, eu vou ter que ter mais 1 minuto de energia. Então, a minha energia final aqui, ela vai aumentar. Eu passo a ter uma energia final aqui de 24.000 cacau. 24.000 cacau. Quando eu joguei 24.000 e divido ela por 12, aí sim, aí o valor de x duas linhas ele passa a ser igual a 2.000. Era o que a gente precisava. Quando o x passa a ser igual a 2.000, ou seja, eu volto a ter os 5 mols aqui em cima. Se eu voltei a ter os 5 mols aqui, a minha pressão de vapor é a mesma. Mas nota, eu precisei dar menos ou mais energia? Mais. Se eu precisei dar mais energia, o que eu falo da temperatura? Aumento. Aumenta. Então, por isso que a ebulioscopia ela vai estudar um aumento da temperatura de ebulição. Porque eu vou dar um extra de energia. Então, aqui, gente, olha para cá, todo mundo fazendo favor para a gente poder agora fazer um trem bem legal aqui. Vê se nesse desenho aqui, ó, vou passar o laser aqui. Vê se nesse desenho que eu estou tendo aqui, se vocês dão conta de ver que a quantidade de calor é maior. Se a quantidade de calor é maior, ele está mais agitado, a temperatura é maior. Vê se deu para todo mundo ver isso que eu acabei de falar. Então, a temperatura de ebulição da solução, ela é maior que a temperatura de ebulição do líquido puro. Então, a temperatura de ebulição, deixa eu colocar um pontinho aqui para separar. Temperatura de ebulição da solução é maior que a temperatura de ebulição do líquido puro. E isso está explicado aqui, ó. Essa curva interna é o líquido puro. A curva externa é a solução. Então, aqui vai ser o líquido puro. E essa de baixo aqui vai ser a solução.
Como que eu cheguei a essa conclusão? Justamente porque aqui eu tenho a temperatura do líquido puro. Do lado de cá, a temperatura da solução. Opa, ficou invertido aqui, desculpa. Temperatura da solução. Tá? Ó, a temperatura do líquido puro, se está crescendo para cá, é menor que a temperatura da solução. Mesmo gráfico que a gente viu anteriormente. Vê se ficou claro isso aqui para vocês, gente. Sim, Eric. Tá de boas? Vê se teve dificuldade, se vocês querem perguntar alguma coisinha. Não mesmo? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar uma listinha de exercício para vocês das 2 primeiras coligativas. Não precisa me entregar, tá? É só para vocês treinarem. Na hora que eu terminar isso aqui, a gente vai fazer as da apostila aqui um pouquinho mais elaborada. Tá bom? Aí fica esse aqui só para a gente treinar. Belezete? Ok, Eric. Senhores e senhoritas, uma Beleza. excelente semana para todos vocês. Se vocês forem estudando, tiver dúvida, manda o zap. Tá bom? Abração para todo Tá mundo. bom. Fica com Deus. Boa semana para todo mundo, tá?